E aí, pessoal, vamos falar sobre inflação. Você já deve ter ouvido essa palavra por aí, mas o que ela realmente significa? Vamos explorar isso juntos. É aquela palavra que causa arrepios nos consumidores do mundo todo. Quando ouvimos falar de inflação, imediatamente pensamos em preços subindo e nosso dinheiro valendo menos. E nas carteiras, principalmente nas carteiras. A inflação afeta diretamente o nosso poder de compra, fazendo com que o dinheiro que temos em mãos compre cada vez menos. Mas o que é isso, afinal? Em palavras simples, a inflação é aquele amigo folgado que come todos os seus quitutes. Imagine que você tem um pacote de salgadinhos e, de repente, ele começa a desaparecer. Só que em vez de quitutes, é o seu dinheiro. A cada dia que passa, você percebe que precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprava antes. Significa que o preço das coisas está subindo. E não estamos falando apenas de um ou dois itens, mas de uma tendência geral de aumento de preços em toda a economia. Aquele pão de queijo delicioso que você ama? Pois é, agora está mais caro. E não é só o pão de queijo, mas praticamente tudo o que você compra no dia a dia. Aquela TV nova que você está de olho? É isso aí, mais cara também. Produtos eletrônicos, roupas, alimentos, tudo está ficando mais caro. Inflação significa que seu dinheiro compra menos do que antes. Se antes você conseguia encher o carrinho de compras com uma certa quantia, agora essa mesma quantia não é suficiente. É como ir ao mercado e descobrir que sua barra de chocolate preferida diminuiu, mas o preço continua o mesmo. Ou pior, o preço aumentou e a barra de chocolate continua do mesmo tamanho. Só que isso está acontecendo com tudo. Desde os itens básicos até os produtos de luxo, a inflação não poupa nada. E assim como aquele amigo que devora todos os salgadinhos, a inflação pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Ela afeta nosso orçamento, nossas economias e até mesmo nossos planos futuros. Então, o que podemos fazer para nos proteger da inflação? Uma das estratégias é planejar melhor o orçamento, cortando gastos desnecessários e priorizando o que realmente importa. Outra dica é investir em ativos que tendem a valorizar com o tempo, como imóveis, ações e até mesmo ouro. Esses investimentos podem ajudar a proteger seu dinheiro da desvalorização causada pela inflação. Além disso, é importante estar sempre informado sobre a economia e as tendências de mercado. Assim, você pode tomar decisões mais acertadas e evitar surpresas desagradáveis. No final das contas, a inflação é um desafio que todos nós enfrentamos, mas com planejamento e informação, podemos minimizar seus impactos e continuar aproveitando a vida. Então, pessoal, fiquem atentos, planejem-se e não deixem que a inflação estrague seus planos. Até a próxima! Mas por que esse monstro econômico resolve dar as caras? A inflação é um fenômeno complexo que pode ser desencadeado por diversos fatores. Vamos explorar alguns dos principais motivos que levam a esse aumento generalizado dos preços. Um dos principais culpados é o aumento da quantidade de dinheiro circulando sem um aumento equivalente na quantidade de produtos e serviços disponíveis. Quando o governo ou o Banco Central decide imprimir mais dinheiro, isso pode parecer uma solução rápida para problemas econômicos, mas pode ter consequências graves. Imagine que você está num show super exclusivo com um número limitado de acessos VIP. Esses acessos são valiosos porque são raros e limitados. De repente, os organizadores imprimem um monte de pulseirinhas e distribuem para todo mundo. O que antes era exclusivo e desejado, agora está disponível para todos. O que acontece? As pulseirinhas perdem o valor. Elas não são mais especiais ou raras, e as pessoas começam a perceber que não valem tanto quanto antes. A mesma coisa pode acontecer com o dinheiro. Quando há uma quantidade excessiva de dinheiro em circulação, ele perde seu valor. Isso é conhecido como desvalorização da moeda. Quando tem dinheiro demais em circulação, ele perde o poder de compra. Isso significa que você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprava antes. Os preços sobem porque todo mundo tem mais dinheiro para gastar, mas não tem produto suficiente para todo mundo. A demanda aumenta, mas a oferta permanece a mesma, levando a um aumento nos preços. É como se de repente todo mundo quisesse aquele mesmo pão de queijo delicioso, mas a padaria não dá conta de produzir. A escassez de produtos faz com que os preços subam ainda mais.
O resultado? Preços mais altos. E isso afeta a todos, especialmente aqueles com renda fixa ou baixa. A inflação pode corroer o poder de compra das pessoas, tornando mais difícil para elas adquirirem bens e serviços essenciais. Então, como podemos combater a inflação? Existem várias estratégias que governos e bancos centrais podem adotar, como controlar a quantidade de dinheiro em circulação, ajustar as taxas de juros e implementar políticas fiscais responsáveis. Para os indivíduos, é importante planejar e gerenciar suas finanças de maneira eficaz. Investir em ativos que tendem a valorizar com o tempo, como imóveis e ações, pode ser uma boa estratégia para proteger seu patrimônio contra a inflação. Além disso, ser um consumidor consciente e buscar sempre o melhor valor pelo seu dinheiro pode ajudar a mitigar os efeitos da inflação no seu dia a dia. Com conhecimento e planejamento, é possível enfrentar a inflação e proteger seu poder de compra. Lembre-se, a educação financeira é uma ferramenta poderosa na luta contra a inflação. E que tal adicionarmos um pouco de caos global à mistura? Só para completar, imagine um cenário onde cada notícia parece pior que a anterior, e você se pergunta: o que mais pode dar errado? Eventos recentes como a invasão da Ucrânia pela Rússia e a pandemia de Covid-19 colocaram mais lenha na fogueira da inflação. A guerra trouxe uma série de sanções econômicas e interrupções que afetaram não só a Europa, mas o mundo inteiro. A guerra na Ucrânia bagunçou as cadeias de produção globais, principalmente de energia e alimentos. A Ucrânia, um dos maiores produtores de grãos do mundo, viu suas exportações despencarem, afetando a oferta global de alimentos. Lembra da escassez de óleo de girassol? Foi divertido. E a pandemia? Ela não só causou uma crise de saúde global, mas também paralisou economias inteiras, levando a uma escassez de produtos que antes considerávamos garantidos. Atrapalhou tudo, da produção ao transporte, causando atrasos e falta de produtos no mundo todo. Navios cargueiros ficaram parados nos portos, fábricas fecharam suas portas e a logística global virou um verdadeiro pesadelo. Esses eventos são como jogar uma chave de grifo no motor da economia global. Imagine uma máquina complexa, onde cada engrenagem precisa funcionar perfeitamente. Agora, imagine alguém jogando uma chave inglesa lá dentro. Eles geram incerteza, atrapalham as cadeias de produção e fazem os preços dispararem. O custo de vida aumenta e o consumidor final sente o impacto diretamente no bolso. É como tentar fazer um bolo durante um furacão. A coisa não vai acabar bem. Imagine tentar seguir uma receita enquanto o vento leva os ingredientes para longe e a chuva apaga o fogo do fogão. O resultado é um desastre. E não para por aí. O aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos é apenas a ponta do iceberg. As famílias estão tendo que reavaliar seus orçamentos, cortando gastos onde podem e tentando se adaptar a essa nova realidade. Especialistas financeiros estão constantemente analisando e tentando prever o próximo movimento, mas a volatilidade do mercado torna tudo ainda mais imprevisível. É um jogo de xadrez onde as peças mudam de lugar a cada movimento. No final das contas, quem paga a conta somos nós. Cada ida ao supermercado, cada visita ao posto de gasolina, cada conta de energia que chega no fim do mês, tudo isso reflete o impacto desses eventos globais. Mas, apesar de tudo, a resiliência humana é notável. Comunidades se unem, pessoas encontram novas formas de economizar e se adaptar. É um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, a solidariedade e a criatividade podem nos ajudar a superar os desafios. Seção 4. A mordida brasileira. Impacto da inflação no dia a dia. Agora vamos trazer a conversa para o Brasil. Como a inflação está afetando o seu dia a dia? Bem, para começar, sua conta do supermercado provavelmente está mais alta do que antes. Aquelas mangas suculentas e mamões fresquinhos? Pois é, eles estão sentindo o impacto. Mas não é só a comida. Os preços dos combustíveis dispararam, tornando aquela viagem para o trabalho muito mais cara. E não podemos esquecer do aluguel e das contas de água, luz e gás. Eles também não escapam da inflação.
é como tentar fugir de um enxame de mosquitos. Por mais que você tente, você acaba sendo picado, no bolso no caso. Seção 5. Um passeio pela memória. Inflação ao longo dos anos. Que tal fazermos uma viagem no tempo agora? O Brasil entende bem de inflação. Nos anos 80 e início dos anos 90, o país passou por um período de hiperinflação. Com preços subindo em ritmo alucinante, era como tentar pagar um cafezinho com um carrinho de mão cheio de dinheiro. Felizmente, as coisas se estabilizaram desde então, graças ao Plano Real, em 1994. Mas a inflação é um bicho teimoso e tem dado as caras novamente nos últimos anos. É como aquela música chiclete que você não consegue tirar da cabeça. A inflação sempre dá um jeito de voltar.